A Tropa dos Lanternas Verdes é a mais famosa e abundante entre as tropas, sendo uma criação dos Guardiões do Universo. Esses que são pequenos seres azuis, praticamente imortais, que habitam o planeta Oa e fazem parte de uma das raças mais antigas e poderosas do universo. Eles decidiram criar a Tropa dos Lanternas Verdes após perceberem que métodos anteriores de manter a ordem, como os caçadores cósmicos, falharam tragicamente, levando a massacres e destruição em larga escala. Assim, eles desenvolveram os Anéis de Poder, armas capazes de canalizar a força de vontade, considerada a emoção mais pura e equilibrada. Cada anel busca, de forma autônoma, um portador digno quando o anterior vem a falecer, alguém que não tema enfrentar grandes perigos e que possua uma determinação inabalável. A tropa foi estruturada em mais ou menos 3.600 setores, cada um protegido por ao menos um Lanterna Verde, e dentre todos os milhares de lanternas, o mais poderoso é sem sombra de dúvidas Hal Jordan. Ele que era um piloto de teste destemido da Ferris Aircraft, conhecido por sua coragem e impulsividade. Sua vida mudou quando Abin-Sur, um Lanterna Verde gravemente ferido, caiu na Terra e seu anel procurou um sucessor digno para o cargo, escolhendo Hal Jordan por sua força de vontade e ausência do medo. Assim, Hal se tornou o primeiro humano a integrar a Tropa dos Lanternas Verdes, treinando em Oa e designado para proteger o setor 2814, que é o setor da Terra. Sua força de vontade é sem tamanha, onde ele com pura força de vontade conseguiu burlar a limitação do anel de não matar, usando isso para ferir mortalmente um guardião. Recentemente ele também utilizou sua imensa força de vontade para absorver a energia esmeralda de uma armadura feita a partir de um caçador cósmico. Detalhe que ele estava sem um anel de poder nessa época, e ainda usou essa energia absorvida para criar o seu próprio anel esmeralda, um que só ele poderia utilizar. Mas aqui eu preciso colocar como menções honrosas o John Stewart e o Guy Gardner. Esse último tem uma força de vontade tão grande que ele teria sido escolhido para ser o Lanterna Verde após Abin-Sur, mas de acordo com algumas histórias, Hal Jordan estava mais perto, então o anel deu prioridade para ele. Já John Stewart conseguiu superar as limitações de poder do anel ao tentar reconstruir uma galáxia. Sua força de vontade era tão grande que o anel não resistiu e desfez o construto. Já Kyle Rayner não vai entrar aqui porque ele vai estar como o membro mais poderoso de outra tropa, então não tem por que colocar ele aqui como menção honrosa, ficando de fora dessa parte. Já a Tropa Sinestro, também chamada de Tropa dos Lanternas Amarelos, surgiu quando Sinestro, ex-Lanterna Verde e antes considerado o maior de todos, foi expulso da tropa após revelar sua verdadeira natureza autoritária. Ele acreditava que a ordem no universo só poderia ser alcançada pelo medo e não pela vontade. Banido, Sinestro encontrou em Qward aliados dispostos a ajudá-lo, e lá ele criou um anel amarelo capaz de canalizar a energia da luz do medo, diretamente oposta ao poder da força de vontade dos Lanternas Verdes. E diferente dos Guardiões, que buscavam candidatos corajosos, Sinestro procurava seres capazes de causar terror em outros, recrutando assassinos, ditadores, monstros, guerreiros impiedosos e também o Batman. Assim nasceu a Tropa Sinestro, que rapidamente se espalhou pelo cosmos como uma força devastadora, colidindo diretamente com a Tropa dos Lanternas Verdes. As duas tropas inclusive chegaram a entrar em guerra, e com muito sacrifício e a retirada da limitação de matar, os Lanternas Verdes foram vitoriosos. O lanterna mais poderoso da Tropa Sinestro é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Sinestro. Ele já derrotou Mongul com vários anéis amarelos na tentativa dele usurpar a liderança da tropa, facilmente derrotou o Lanterna Verde da Terra 3 e por muito tempo esteve conectado ao Parallax. Isso não só fazia dele uma ameaça a qualquer Lanterna Verde, como também para os Guardiões, apesar dele não ter muitos feitos juntamente da entidade. Mas lembram que eu comentei mais cedo sobre o fracasso dos Caçadores Cósmicos por parte dos Guardiões? Então, meio que isso culminou na Tropa dos Lanternas Vermelhos. E isso tudo está também diretamente ligado ao Atrocitus, ele que foi um dos poucos sobreviventes do massacre cometido pelas máquinas no setor 666, evento conhecido como Massacre das 5 Inversões. Consumido pelo ódio contra os Guardiões do Universo e os Lanternas Verdes, Atrocitus canalizou essa emoção para criar sua própria tropa, movida exclusivamente pela raiva. Curiosamente, ele usou magia para criar a bateria do Anel Vermelho, usando o sangue dos outros 4 sobreviventes do massacre, algo inédito até então. Os membros da tropa geralmente são escolhidos em momentos de fúria extrema, transformando vítimas e injustiçados em guerreiros quase irracionais. Diferente de outros anéis, os Anéis Vermelhos não só concedem poder, como também substituem o coração do seu portador pelo próprio anel, bombeando plasma ardente em lugar de sangue. Essa energia corrosiva se manifesta como chamas e plasma vermelho, capaz de queimar quase qualquer coisa, e o membro mais forte da tropa é novamente o criador da mesma, o Atrocitus. Ele é um dos poucos que consegue resistir à fúria do espectro emocional, ainda mantendo sua consciência, e pode criar construtos de energia além de comandar os demais lanternas. Isso pode parecer algo simples, mas não é, afinal todos estão em estado de fúria cega, mas ainda o obedecem. O personagem também já foi capaz de ferir entidades com seu poder, derrotou Guy Gardner e aumenta o poder dos seus aliados com seu sangue de plasma. E mesmo sem um anel vermelho, ele ainda é muito poderoso, sendo um feiticeiro bem decente e forte bastante para matar lanternas só na base da pura força bruta. Quanto à Tropa dos Lanternas Azuis, ela foi criada por
Morganted e Said, dois guardiões do universo que se separaram do Conselho de Oa após discordarem da sua rigidez e frieza. Inspirados pela ideia de que o universo precisava de mais do que apenas controle, eles fundaram uma nova tropa baseada na esperança, considerada a emoção mais pura do espectro emocional. Os Anéis Azuis são únicos, já que sozinhos seu poder é limitado, mas ao lado de um Lanterna Verde eles atingem seu verdadeiro potencial. Eles amplificam a força de vontade do aliado e desbloqueiam habilidades incríveis no seu próprio anel, como curar ferimentos, neutralizar os efeitos de outros anéis e até extinguir a fúria de um Lanterna Vermelho. O primeiro Lanterna Azul foi o Santo Andarilho, um homem que mesmo após perder tudo, manteve a fé no futuro e inspirou os outros com a sua compaixão. Essa também é uma das menores tropas de todas, já que a forma como eles convocam outros membros também é única. Um Lanterna Azul deve trazer o próximo, então aquele que foi trago pelo Santo Andarilho deve buscar o próximo e por aí vai, sucessivamente. Porém, apenas um. Isso é diferente dos demais que têm um processo mais automático e recrutam centenas de milhares nos mais diversos setores do universo o tempo todo. Essa tropa não é muito voltada ao combate, então não é como se tivesse uma grande diferença entre um membro mais ou menos poderoso, mas dentre eles, o que possui maior destaque é o Santo Andarilho, tanto é que ele é quem aparece mais nas mídias fora dos quadrinhos. Ele já foi capaz de acorrentar Atrostos com seu anel, ajudou a derrotar vários Lanternas Negros com seu poder e já restringiu temporariamente o Apocalipse, mas com certeza seu maior feito foi transformar o Sol do seu planeta de um Sol vermelho em um Sol amarelo, salvando seu povo e dando esperança a toda a sua raça novamente. Mas avançando, a Tropa das Safiras Estrelas representa a luz do amor, uma das emoções mais difíceis de controlar dentro do espectro emocional. Sua origem remonta às Amaronas, um grupo de mulheres da mesma raça do Guardião do Universo, só que rejeitando o caminho frio da razão seguido por Oa, decidiram viver em outro planeta e guiar suas vidas pelo poder do amor. As Amaronas forjaram cristais capazes de canalizar essa energia, criando os Anéis das Safiras Estrelas. Diferente das outras tropas, o processo de escolha nem sempre é voluntário. Muitas vezes os anéis procuram indivíduos com grande capacidade de amar, mas que tiveram esse sentimento distorcido por dor ou perda. Quando aceitam o chamado, são consumidos pela Pedra Zamurana, que pode tanto iluminar quanto aprisionar, dependendo da força emocional da portadora. Embora compostas majoritariamente por mulheres, já houve homens entre as Safiras, como foi o caso do Jon Stewart. O grupo é liderado pela Rainha Zamarona, que guia a tropa na missão de espalhar o amor pelo cosmos, e o membro mais poderoso da tropa é a Carol Ferris. Ela que é o interesse amoroso de Hal Jordan, geralmente retratada como sua ex-namorada, mas vira e mexe eles estão juntos de novo. Com o poder da tropa, ela já foi capaz de escapar de uma realidade criada para ela por Voltun, algo que nem mesmo Kyle Rayner conseguiu fazer. Ela é mais uma que conseguiu conter o Atrostos com seus construtos de energia e prender o lobo em um cristal que o fez ver tudo o que ele mais amava no mundo. Ela também já foi capaz de fazer a mesma coisa com o Sinestro e com o Larfleeze, mostrando que é um poder bem fora da curva, já que esses dois são extremamente poderosos. Já a tropa dos Lanternas Índigo representa a compaixão dentro do espectro emocional, uma das mais misteriosas e enigmáticas entre as tropas. Sua criação está ligada a Índigo 1, a primeira a portar o Anel Índigo e uma raça alienígena chamada Tribo, que utilizou a energia da compaixão como forma de redenção. Também diferente das outras tropas, os Anéis Índigo não escolhem portadores por mérito, pelo contrário, geralmente são entregues a criminosos cruéis e sem piedade, forçando eles a sentir compaixão, mesmo que de maneira forçada e artificial. Sob a influência do anel, esses indivíduos passam a agir em nome da tropa, mas se o anel for removido, muitos retornam ao seu estado anterior. A tropa vive em isolamento, em um planeta distante chamado Nock, e sua língua é praticamente incompreensível para a maioria. O juramento é recitado de uma forma como um cântico tribal, e os Lanternas Índigo possuem habilidades únicas, como teletransporte coletivo para qualquer outro ponto do universo. Também podem canalizar os poderes de outros anéis emocionais próximos e possuem a habilidade de despertar empatia em aliados ou inimigos. Não é uma tropa com muito destaque dentro dos quadrinhos, e sua principal e mais poderosa membro é a Índigo 1. Sua participação mais relevante foi na saga Noite Mais Densa, onde ajudou a combater os Lanternas Negros e, junto de outros lanternas, feriu a Guardiã Scar visivelmente. Também foi capaz de quebrar os construtos do Larfleeze e usou o poder dos Lanternas Vermelhos para vomitar sangue de napalm no Gavião Negro revivido. Então, apesar de não ser uma das tropas com maior evidência entre as demais, é com certeza uma das mais poderosas. Ela utilizou o poder dos Lanternas Vermelhos sem a desvantagem da tropa e do seu anel, então imagino que ela não pode fazer com os demais poderes. Já a tropa dos Lanternas Laranjas são marcados pela avareza, e por conta disso é composta por um único personagem, o Larfleeze, também chamado de Agente Laranja. Milhares de anos atrás, os Guardiões do Universo deixaram a bateria central laranja no planeta Okara, no sistema Vega. Aí Larfleeze, um ser ganancioso e obsessivo, encontrou a bateria e foi escolhido como portador do poder da avareza. Porém, ao contrário das outras luzes, a avareza é tão dominadora que não permite ser compartilhada. Larfleeze absorveu o poder da tropa para si, tornando-se o único Lanterna Laranja verdadeiro. Isso pode fazer com que essa tropa pareça ser a mais fraca, afinal, só possuem
um único membro, mas na real, isso faz do Larfleeze um dos seres mais poderosos do universo. Ele concentra todo o poder de uma tropa em suas mãos, e quando os Guardiões foram confrontá-lo, levaram toda a tropa com eles caso eles entrassem em um combate, com medo do que o Larfleeze pudesse fazer. Vale lembrar que o personagem é um exército de um homem só, já que seu principal poder é criar construtos sólidos das vítimas que o Larfleeze mata. Ele aprisiona suas essências, transformando elas em projeções eternas que compõem sua tropa. Assim, ele comanda um exército inteiro de lanternas ilusórios, mas todos subordinados apenas à sua própria fome insaciável de possuir. Essa ganância quase infinita torna o Larfleeze extremamente instável, já que o poder da avareza não permite pensar em nada além de ter mais. Mas com o tempo, ele foi virando um personagem mais cômico, e isso deixou o personagem mais leve, apesar de que, pela história dele, não deveria. Mas enfim, a tropa dos Lanternas Negros representa a morte no espectro emocional, e é uma das forças mais temidas de todo o universo DC, tão temida que existia toda uma profecia em torno dela. Sua criação está ligada a Nekron, a entidade primordial da morte que busca extinguir toda a vida e quase conseguiu quando emergiu. Os Anéis Negros não escolhem portadores vivos, ao invés disso, eles ressuscitam os mortos, reanimando corpos e transformando eles em soldados da tropa. Esses lanternas mantêm as memórias e personalidade de suas vidas passadas, mas são corrompidos pela vontade do Nekron, usando essas lembranças para manipular e atormentar os vivos emocionalmente. A tropa foi o centro do grande evento Noite Mais Densa, onde milhares de heróis e vilões falecidos retornaram como Lanternas Negros, espalhando terror e morte pelos cosmos. Imagina todas as pessoas que já morreram em toda a história, em todo o universo, ressuscitando de uma vez e fazendo parte de uma tropa emocional. Era um exército quase invencível, sem contar que todo mundo que morria, seja pelas mãos de um Lanterna Negro ou por outros motivos, entrava na tropa, então o exército ia aumentando cada vez mais e ficando cada vez mais poderoso. Cada anel negro é alimentado pela ausência de vida, drenando a energia dos corações ainda pulsantes para fortalecer Nekron. Visualmente, os Lanternas Negros se destacam pelo uniforme negro e pelos anéis que exibem a batida do coração dos mortos-vivos ao redor, permitindo que eles localizem suas vítimas. E o mais poderoso, basicamente, é o Nekron, já que ele é realmente o único com alguma vontade dentro da tropa. Todos os demais são corpos reanimados. Ele existe antes da própria criação da vida e habita o vazio além da realidade, conhecido como o Reino da Não Existência. Também foi descrito como o senhor de tudo que está morto e o destino final de toda a existência. Normalmente Nekron não pode atravessar o plano dos vivos, mas isso mudou na Noite Mais Densa por conta de uma série de fatores da saga que eu pretendo trazer no canal qualquer dia. Ele não é motivado por ambição ou conquista, mas por um propósito absoluto: retornar toda a criação ao nada. E levando em conta como ele venceu o espectro e está fazendo dele seu servo, ele realmente chegou bem perto de acabar com a realidade. Em contrapartida, temos a tropa dos Lanternas Brancos, que representa a vida, o oposto direto da tropa dos Lanternas Negros. Sua criação está ligada ao evento A Noite Mais Densa também, quando a entidade conhecida como a Entidade da Vida, a primeira forma de vida do universo, despertou para combater Nekron e suas hordas da morte. Diferente das outras tropas, os Lanternas Brancos não são escolhidos por uma única emoção, mas sim pela capacidade de equilibrar todas as forças do espectro emocional. Seus anéis concedem o poder de restaurar a vida, curar ferimentos, purificar energias corrompidas e até ressuscitar os mortos. Graças a isso, uma galera que tinha morrido e ressuscitado pelo Nekron voltaram a ser personagens recorrentes da DC. O primeiro portador foi Sinestro, que brevemente se tornou o Lanterna Branco durante a batalha final contra Nekron. Mas, após o conflito, os Anéis Brancos escolheram outros heróis da Terra, formando uma tropa temporária de Lanternas Brancos que ajudaram a restaurar o equilíbrio cósmico. Apesar disso, não é nenhum deles que eu vou colocar como Lanterna mais poderoso, mas sim Kylo Rayner. Ele foi responsável por dominar todas as cores do espectro emocional e atuou como verdadeiro portador da vida. Curiosamente, eu voltei a ler as histórias atuais do Hal Jordan para fazer esse vídeo, e no último capítulo lançado, Kyle está como Lanterna Branco. Ele é um dos mais sensitivos ao espectro emocional, sentindo a dor do espectro que está fragmentado. Usando esse poder, ele já foi capaz de vencer um Guardião do Universo e mais tarde lutou contra todos os Guardiões ao mesmo tempo. Chegou a um ponto onde ele estava tão poderoso que atravessou a Mulher da Fonte e estava mudando a realidade. Então é ele quem merece estar por aqui, né? Mas também temos a Tropa Ultravioleta, que foi uma das primeiras a aparecer fora do espectro emocional já conhecido da DC Comics, sendo uma força liberada após a quebra da barreira da fonte. Essa é uma tropa que representa a luz invisível, parte do espectro emocional invisível, cujo coração é uma galáxia fantasma viva alimentada por um sol chamado Umbrax. Aqui vale ressaltar que, apesar da principal emoção mostrada ter sido a vergonha, não é a única emoção dessa tropa, mas sim tudo que seu usuário esconde dos demais. Mas enfim, o Umbrax se move invisível pelo espaço, atraído para planetas onde as forças autodestrutivas são muito fortes. Ele circunda esses lugares, animando eles com sua energia e os puxa para sua galáxia, acrescentando-os e os seus habitantes à tropa dos Lanternas Ultravioleta.
ultravioletas. O primeiro a controlar essa energia foi Sinestro, sendo ele também o mais poderoso dessa tropa, porém não o único. John Stewart também já fez parte usada pelo Sinestro para atacar a Liga. A tropa é controlada pelo Umbrax, em vez de cada membro individual controlar suas próprias emoções, menos o já citado Sinestro. Por isso ele conseguiu controlar o John Stewart para atacar os seus aliados. Os construtos desse anel são invisíveis e indetectáveis, além de serem um dos únicos, se não o único, que pode superar a velocidade de um velocista. Sinestro ainda controla todos os membros da tropa, onde alguns poucos conseguem dar trabalho para um Superman enfraquecido, e o John, enquanto estava sendo controlado, estava derrubando toda a Liga sozinho. E por fim, ainda estava corrompendo as energias naturais da Terra, como o verde e o vermelho, o que faz dessa tropa uma das mais poderosas e assustadoras de todos os tempos. E para finalizar, vou colocar aqui os Lanternas Fractais. Já que não são uma tropa, então vou entrar com menções honrosas. Como resultado da instabilidade no espectro emocional, várias pessoas em todo o universo ganharam a capacidade de manifestar poderes de lanternas, incluindo aqueles que normalmente não possuem um corpo completo. Essas emoções não têm as entidades do espectro emocional como as demais, pelo menos não que tenham sido mostradas ainda. Seus poderes são instáveis e perigosos, e até agora cada uma dessas cores derivadas tem apenas um único membro. Já foi mostrado a Luz Cinzenta, que extrai o poder da tristeza dos seus alvos, e eu já mencionei aqui no canal no vídeo dos Lanternas Sem Tropas, mas juntamente deles apareceram os Lanternas Fractais da Felicidade, do Ciúme, da Inveja e do Desgosto, mas não receberam muito aprofundamento ainda. E são justamente esses personagens que finalizam o vídeo de hoje. Se gostou, você já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários qual dessas tropas você não conhecia e qual você acha que é a mais poderosa. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!